A paz seja para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique, do projeto Didático Portugal, e estou aqui falando de Portugal. E nessa oportunidade eu gostaria de estar compartilhando com os queridos irmãos alguns dos desafios de servir ao Senhor na obra missionária na Europa. Bom, o cristianismo, como todos sabem, surgiu na Palestina, ou seja, na Ásia Ocidental, mas foi na Europa que ele mais se expandiu nos séculos seguintes. Porém, nos últimos 2 séculos, nós vemos que a Europa é um continente que caminha para o pós-cristianismo. De acordo com um estudo sondagem promovido pelo Pew Research Center dos Estados Unidos sobre fé e práticas religiosas, a Europa Ocidental, berço do protestantismo, historicamente sede do catolicismo, tornou-se uma das regiões mais seculares do mundo. A contribuição missionária da Europa para o mundo nos séculos passados foi enorme. O número de missionários enviados da Europa para todo o mundo é incalculável. Esses missionários ajudaram a estabelecer igrejas em todo o mundo, fundaram seminários, traduziram a Bíblia para muitas línguas, abriram escolas e fundaram organizações de ajuda humanitária em todo o mundo. A Europa, porém, que um dia já foi um celeiro de missionários, hoje é um campo missionário. O missiólogo brasileiro Paulo Mendes diz que, ao falarmos do continente europeu, estamos pensando na única grande região do mundo onde os cristãos perderam a perspectiva de crescimento. Não só a população da Europa está em decréscimo, como também o número de cristãos, e entre eles os protestantes e evangélicos. Os números dizem que 70% dos europeus são cristãos, dentre eles menos de 10% são protestantes, e um pouco mais de 2% são considerados evangélicos. Nesse continente, até os pentecostais têm encontrado grande resistência e o seu número é inexpressível. Quase a metade das nações da Europa tem, em média, 1% de evangélicos, e entre elas, mais de 10 nações têm apenas 0,2%. Dentre os muitos desafios missionários na Europa, eu gostaria de destacar alguns. Primeiro, o nominalismo. Muitos se declaram cristãos, mas a maioria somente por tradição e apenas uma minoria o é verdadeiramente por convicção. Segundo, o secularismo, que domina a política, a educação, a economia, a sociedade e também afeta as igrejas. Terceiro, o crescimento alarmante do islamismo e das comunidades muçulmanas. Os muçulmanos já são maioria na Bósnia e estão crescendo na Albânia e na Macedônia, sem falar da forte presença deles na França, Rússia, Holanda e também na Itália. Muitas mesquitas estão sendo erguidas em quase todas as grandes capitais da Europa. Servir como missionário na Europa é um grande desafio. O pastor Ronaldo Lidora, no seu livro Os Essenciais da Missão, diz: a Europa vive hoje uma fase pós-cristã, onde pregar o evangelho é tarefa das mais árduas. Alguns dizem que verdadeiros missionários pregam o evangelho nos lugares menos desenvolvidos, mais pobres e isolados do planeta. Ledo engano. Na África e na Amazônia, as pessoas sentam-se ao seu redor para lhe ouvir, mas não na Europa. Ali o evangelho é ridicularizado, como também o evangelizador. Missionários brasileiros que servem na Europa enfrentam enormes desafios neste campo tão árduo, mas além desses, enfrentam também o preconceito e a falta de apoio de pastores e igrejas de sua própria pátria. A mentalidade de muitas igrejas no Brasil é que a Europa não é um campo missionário. Para muitos pastores, fazer missões é sinônimo de assistencialismo, ou seja, ajudar os pobres e não necessariamente pregar o evangelho nos lugares espiritualmente carentes. Por isso, missionários brasileiros que servem na obra missionária na Europa têm grande dificuldade para levantar recursos para o seu sustento e de sua família. É mais fácil levantar sustento para ir à África ou Ásia, mesmo que para um país com uma grande porcentagem de evangélicos. Mas quando o assunto é o campo europeu, então a coisa muda, mesmo que a porcentagem de evangélicos seja consideravelmente pequena. A igreja brasileira não contribui com o mesmo prazer com o missionário na Europa como contribui com o missionário na África. Além do preconceito em conseguir mantenedores, o missionário na Europa enfrenta também o desafio do alto custo de vida na Europa. Ainda mais com a cotação do euro nas alturas, o que provoca uma grande perda no seu sustento.
E por conta da crise provocada pela pandemia do coronavírus, muitas pessoas e igrejas deixaram de contribuir com a obra missionária. No entanto, apesar de todos esses desafios, é importante destacar que o missionário é alguém chamado por Deus para fazer a sua vontade. Como bem diz o pastor Ronaldo Lidório, o que segura um missionário no campo não são projetos, sustento, equipes ou igrejas enviadoras, mas sim a profunda, intransferível e inconfundível convicção que Deus o chamou. É Deus que chama e que sustenta o missionário no campo. É claro que ele faz isso através da sua igreja. Apoiar a obra missionária é um privilégio. E se alguém não quiser fazer, Deus levanta outros, mas a sua obra será feita. É desafiador servir na obra missionária em qualquer lugar, ainda mais num campo tão árduo como a Europa. Mas como diz Hudson Taylor, que foi missionário na China por 5 décadas e fundador da missão para o interior da China, ele diz: eu descobri que há 3 estágios em cada grande obra de Deus. Primeiro, é impossível. Em seguida, é difícil. Então, ela é feita. Que Deus possa estar abençoando todos os queridos irmãos. Continuamos precisando do vosso apoio, das vossas orações, e que possamos, unidos no Senhor, estar fazendo a diferença na obra missionária em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.